Bom dia, comunidade do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais. Gostaria de saudar aos técnicos administrativos, aos discentes, aos professores, todas as unidades acadêmicas que compõem o nosso centro. E gostaria de dizer que estamos na reta final desse período de campanha, esse período de escolha por parte da comunidade para os cargos de diretor e vice-diretor. E o motivo dessa minha fala para todos é realmente expressar a minha gratidão. Expressar a minha gratidão pela oportunidade de poder ter o meu nome avaliado pela comunidade, de poder ter conversado e estar conversando com vários segmentos, representantes desses segmentos, mostrando as nossas propostas, a nossa visão, o que a gente tem como missão para o centro, para os próximos 4 anos. E eu gostaria de pedir a todos que lessem a nossa carta-programa. Lá nós temos destacado alguns pontos que seriam estratégicos para um bom desenvolvimento do nosso centro. E pedir que vocês assistam ao debate, né? Foi um debate construtivo, com muitas ideias, um debate em que pudemos expor as nossas percepções sobre o centro, expor aquilo que a gente entende que sejam ações para um CTRN forte, inclusivo, democrático, que traga inovação, né, e que traga internacionalização. Como eu falei no debate, nós temos diversos temas sendo tratados no nosso centro. Nós abordamos desde o uso racional da água para fins de consumo humano e agricultura. Nós tratamos de poluição atmosférica, mas também poluição dos solos e dos recursos hídricos. Nós tratamos de saneamento, nós tratamos de recursos minerais, vários estudos sobre recursos minerais têm sido desenvolvidos aqui. Nós temos estudos sobre extremos climáticos, tempo e clima. Nós temos estudado aqui as mudanças climáticas em si, né, com várias correlações com os recursos naturais. Nós temos desenvolvido pesquisas no desenvolvimento de novos alimentos e a melhoria de técnicas mais diversas no tocante alimentos. E nós temos mostrado o potencial do nosso centro. Aqui eu elenquei apenas alguns exemplos daquilo que pode ser ainda mais melhorado, ainda mais difundido. Então, nós temos hoje tratado dentro do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais dos principais problemas da atualidade. E nós temos como apresentar para a comunidade externa à instituição, mas também externa ao nosso país, num processo de internacionalização, os nossos potenciais, buscando assim investimento da empresa pública e privada, buscando assim investimento em parcerias com centros de pesquisa, órgãos de fomento no Brasil e no exterior. Então, se vocês visitarem o meu Instagram, ou o Instagram da nossa chapa, Renovação e Trabalho, vocês poderão encontrar lá vários depoimentos de pessoas que estão espalhadas ao redor do mundo, também no Brasil, discutindo sobre as possibilidades de parcerias com o Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, com o nosso centro. As parcerias serão firmadas, algumas delas já existem na escala muito mais de unidade acadêmica, mas elas precisam ganhar proporções. E para isso a gente precisa ter um centro bastante unido, a gente precisa ter esse centro fortalecido e, consequentemente, mostrar para a comunidade as nossas ações, o nosso potencial. Então, nós temos conversado com a Fundação, né, o Parque Tecnológico,
Nós temos conversado com o NIT, desenvolvendo, assim, percepções de como abordarmos estrategicamente a questão da inovação do nosso centro, a questão da proteção da propriedade intelectual, a questão de patentes. Nós temos aí grande parte das patentes registradas na universidade sendo oriundas do nosso centro. Nós temos hoje um potencial muito elevado para pesquisa e extensão, porque nós temos um dos centros com maior quantidade de bolsistas de produtividade. Então, nós temos, do ponto de vista de material humano, de conexões de redes de pesquisa, muito potencial. E precisamos tornar isso ainda mais forte e mais difundido. Então, nós precisamos de estratégias, precisamos de ações, precisamos de planejamento. Por isso que nós colocamos o nosso nome à disposição, exatamente para que a gente possa trabalhar em busca dessa coordenação, desse entendimento. Entendemos que o centro ele tem se desenvolvido, mas entendemos que ele precisa ser maior e melhor a cada dia. Por isso que nós pensamos em uma ação de renovação e uma ação de trabalho bem focado em pontos estratégicos para o crescimento desse centro. Lendo a nossa carta-programa, você vai encontrar alguns pontos que são bastante interessantes. Como, por exemplo, nós temos ações no âmbito da administração, e é importante sempre lembrar que o nosso estatuto, o regimento da nossa universidade, ele entende o centro como um órgão executivo que coordena, que fiscaliza, que superintende as atividades nas suas dependências. Então, nós somos levados a entender de que essa é a função do diretor de um centro e do seu vice-diretor como uma unidade. Nós precisamos, dentro desse centro, continuar promovendo a elaboração comunitária daquilo que a gente precisa ter como eixos norteadores, que são aquilo para o qual nós existimos, nós precisamos entender qual é a missão do nosso centro, nós precisamos ter clareza para onde nós estamos indo, qual é a visão que nós temos desse centro, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, então nós precisamos passar por esses entendimentos claros do que é tecnologia, como a gente entende tecnologia nesse centro e o que são os recursos naturais e como a gente pode correlacionar as tecnologias que estão diante de nós com os recursos naturais que estão cada vez mais sofrendo ações antrópicas, impacto de uma população que cresce exponencialmente, tendendo aí a chegar aos 10 bilhões de habitantes no globo por volta de 2040, 2050. Um outro ponto que a gente precisa entender para o nosso centro são os nossos valores. O que é que nós defendemos como valores? Então, para isso, a gente vai ouvir a comunidade como um todo, dialogando, mostrando que precisamos ter esse entendimento claro, único, orgânico, de qual é a nossa missão, qual é a nossa visão e quais os nossos valores como centro. Nós prometemos, como direção de centro, defender sempre a educação superior pública, gratuita, laica e de excelência. E para isso, nós estamos colocando nosso nome à disposição, exatamente para empreendermos todos os nossos esforços nessa direção. Nós prometemos lutar diariamente pela autonomia universitária, promovendo assim uma gestão institucional que seja transparente e participativa. A minha ideia é que mensalmente a gente possa ter uma prestação de contas para a comunidade do centro, daquilo que foi feito, daquilo que nós não conseguimos fazer e daquilo que pretendemos fazer no mês seguinte. Nós nos comprometemos a garantir o respeito à diversidade e à liberdade de expressão, isso é garantia constitucional e nós lutaremos por isso a cada dia, fortalecendo essas ações no nosso centro. Nós prometemos colaborar com a administração superior, seja ela a administração que esteja lá,
não temos viés político, então buscamos o crescimento do centro e da universidade, e nós buscaremos a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional, nosso PDI. Né? O PDI é um instrumento legal que existe de planejamento estratégico das instituições federais de ensino superior. Então, nós vimos que para a administração nós temos o estatuto da nossa universidade com seus princípios que precisam ser preservados, e temos o Plano de Desenvolvimento Institucional, né, que é o nosso PDI, que é um elemento estratégico para o desenvolvimento da nossa instituição. Essas são ações administrativas em que a gente destaca de forma mais pontual. Com relação ao ensino de graduação, temos sempre muitos desafios. No nosso debate, a gente teve a oportunidade de dialogar com a comunidade sobre, por exemplo, a questão da evasão. A questão da evasão não é uma questão nova, né? Ela surge por volta de 1850, 1860 na Europa, quando o ensino começa a se desenvolver, quando a nossa revolução industrial, as pessoas começam a buscar capacitação cada vez maiores, mas mesmo assim nós enxergamos a evasão naquele momento. Quando avançamos para o Brasil, chegamos mais próximo de nós enxergamos que no Brasil, por volta de 1970, que a gente começa a ter um maior acesso da população à educação e, consequentemente, a evasão começa a ser um fenômeno a ser observado pelos gestores das instituições de ensino, quer seja básica, média ou superior. Mas, recentemente, por volta de 1990, é que se começou a se analisar de fato, através de relatórios, né, de estudos mais minuciosos, o fenômeno da evasão. E temos visto que é um fenômeno que ele envolve diferentes percepções, diferentes contextos, diferentes elementos. Questão social, econômica, a questão geográfica, questões da própria instituição, que tem que trabalhar em si para se ajustar e ofertar da melhor forma possível a educação para esses jovens que estão chegando, entrando pelas nossas portas. Então, nós temos vários elementos que podem ser avaliados, e nós pretendemos criar sempre esse fórum de discussão que envolva representação discente, representação técnica e representação docente, para que a gente possa pensar construtivo a cada dia, buscando ações que possam reduzir a evasão nos nossos cursos e fortalecer o nosso centro. Então, nós buscamos isso, buscamos fortalecer os cursos de graduação, ouvindo os coordenadores e tentando traçar estratégias de melhoria para cada curso tem suas peculiaridades e, consequentemente, precisa ser observado de forma individual. Apesar de que a construção dessa percepção precisa ser no coletivo, para que todos tenham a oportunidade de contribuir com esse crescimento do centro. Nós pretendemos levar a discussão no centro também a questão de criação de novos cursos, né? Cursos que possam atender às demandas da sociedade. Então, para isso, a gente tem ouvido demandas do curso de engenharia agrícola, por exemplo, a questão de pensar em questão de capacitação específica para irrigação, que é uma realidade, está em expansão no Brasil, né? Com esse crescimento da exigência de pessoas por alimentação, com essa população crescente, cada vez mais se exigirá profissionais capacitados na área de irrigação. A área de Minas, né, o curso de Engenharia de Minas deseja há muito tempo a criação do curso de Geologia. A gente vai unir esforços, dar as mãos para criar o curso de Geologia, a exemplo do que acontece na nossa vizinha aqui, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
A gente precisa fortalecer na meteorologia e buscar a capacitação de pessoas em energias renováveis, por exemplo, energias alternativas. Está muito próximo de nós agora a expansão desses parques eólicos, fotovoltaicos, e precisa do pessoal capacitado para lidar com eles e atuar em manutenção, em a parte de assessoria e consultoria. Então, precisamos de pessoal capacitado para isso. Então, nós temos várias ações que podem ser feitas no âmbito do ensino de graduação, né? Mas uma das coisas que nós desejamos muito é realizar eventos. A busca é por eventos anuais, eventos científicos que a gente possa colocar a comunidade toda para dialogar no âmbito do centro, para que todos os cursos que compõem o centro possam expor suas pesquisas, expor e compartilhar conhecimento, podermos ter no âmbito do centro um ambiente de compartilhamento e de mútua cooperação, né? Isso é um grande objetivo, porque a gente não, se pensarmos hoje no cenário atual, a gente, basicamente, as unidades acadêmicas trabalham individualmente. Elas precisam ter essa cooperação, porque às vezes o colega do laboratório ao lado, ele tem uma resposta para um problema científico que eu estou travado, e vice-versa, e como a gente não conversa, a gente acaba tendo muito mais dificuldade de resolver problemas. Então, isso facilitaria muito a resolução de problemas científicos, né? Outra coisa que a gente pretende incentivar é a criação, ou pelo menos apoiar a instituição, a administração superior, na busca por realização de eventos culturais, né, e desportivos. Essa é uma grande carência das instituições de ensino superior, no Brasil como um todo, não diferente da nossa, e a gente precisa buscar esses espaços de vivência, esses espaços em que possa ser realizada atividades físicas, desportivas como um todo. Outra coisa é o oferecimento de cursos de curta duração. A gente precisa que os nossos estudantes, técnicos, professores, toda a comunidade consiga ter acesso a essas novas tecnologias, que vai desde linguagens de programação ao uso dessas novas plataformas de trabalho, de ensino, né, no processo de ensino-aprendizagem. Então, nós pretendemos criar cursos recorrentes de Python, de R, de Google Earth Engine para as áreas tecnológicas, como é o caso do nosso centro, entre outros, né? Então, envolva tudo isso. A gente vai buscar, nesse caminho da internacionalização, a gente vai buscar que o ensino de línguas, o ensino instrumental de línguas, seja mais amplo possível, para que atenda nossos discentes, nossos docentes e técnicos, para que a gente tenha um centro que possa receber estrangeiros e que eles se sintam acolhidos, porque nós estaremos oferecendo a eles uma recepção na sua língua materna, e isso vai criar, vai quebrar muito mais barreiras, né? Isso fará com que o nosso centro se torne, tenha maior visibilidade, e que isso possa favorecer esse intercâmbio de conhecimentos. No caso do ensino de pós-graduação, a gente tem várias ações, visto que 99% das pesquisas realizadas no Brasil acontecem nas instituições públicas, né? Então, nós vamos ter várias estratégias de fortalecimento, como é a questão do que já foi dito, eventos científicos, buscar a criação de periódicos no nosso centro, busca por divulgação científica, e mostrar para o estudante o mercado de trabalho que ele vai enfrentar pela frente, que é um mercado mutável, que se atualiza muito rápido e bastante tecnológico. Em qualquer que seja a área de formação, a tecnologia ela é o carro-chefe. Então, nós precisamos trazer esse estudante para essa realidade de mercado, né? Então, nós pretendemos criar uma assessoria de pós-graduação no CTRN, em que a gente possa estar constantemente entendendo as demandas da sociedade, o que a CAPES, por exemplo, exige dos programas, o que
os professores precisam pensar quando na busca por uma bolsa de produtividade que vem como parte de fortalecimento da pós-graduação. Então, ele precisa entender quais são os requisitos exigidos para isso. Então, para isso, nós teremos uma assessoria para a pós-graduação, entre outras ações. Outras coisas que a gente precisa tratar é mostrar para os nossos professores, né, que é necessário que a gente busque capacitação, como, por exemplo, com o NIT, né, o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia aqui na nossa instituição, e parceria aqui com a nossa fundação, né, o Parque Tecnológico, para que a gente tenha treinamentos, né, consigamos ter aguçada essa percepção da elaboração de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? A gente precisa trabalhar nessa vertente também de buscar recursos via PDIs, e precisamos ter capacitação de empreendedorismo, né? O nosso contingente, professores, técnicos, estudantes, precisa estar em contato com essas inovações, em contato com essas estratégias, com essas capacitações nesses diferentes tópicos, né? Isso faz com que o nosso centro tenha aquilo que a gente deseja, que é um centro competitivo. Então, para isso, a gente já conversou com representantes do Parque Tecnológico, representantes do NIT, para que, uma vez eleito, a gente possa trazer, né, e assumindo a função de diretor do nosso centro, a gente possa trazer, de forma programada, capacitações para a comunidade na questão de inovação e transferência de tecnologia para a sociedade. O nosso vídeo está ficando longo, mas eu estou querendo apenas esclarecer alguns pontos, né? Na questão de recursos humanos, infraestrutura, a gente vai tentar sempre deixar a população o máximo possível atualizada do que está sendo feito. O diálogo sempre será aberto, pode ter certeza que as portas da direção estarão sempre abertas para receber qualquer reivindicação, qualquer aconselhamento, qualquer crítica por parte da comunidade. Para isso, nós vamos ter um site atualizado, né, o que não temos atualmente. Nós precisamos ter um site atualizado e, inclusive, trilingüe, né, português, inglês e espanhol, para que a comunidade que nós atendemos possa ter acesso a essas informações. Nós buscaremos constantemente esse diálogo, né, entre o CTRN e a administração superior. A gente vai buscar aquilo que o nosso centro tem uma excelência, o que o nosso centro tem como missão, pelo seu próprio nome, que é a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável, como a tecnologia nos auxiliará nisso. Então, o centro vai sempre buscar esses mecanismos. Nós também vamos buscar pelo acolhimento, né? Acolhimento de pessoas, né? Por exemplo, professores aposentados, técnicos aposentados, aqueles que desejarem permanecer tendo um contato conosco, que a gente possa ter espaço para recebê-los, que a gente possa ter atividades em que eles possam participar, uma infraestrutura mínima para que essas pessoas possam se sentir acolhidas naquele ambiente em que eles dedicaram tantos anos de sua vida e tanta força para a construção, né? Nós buscaremos constantemente a questão de intercâmbio de pesquisadores, né, de professores, de estudantes, técnicos que desejarem se capacitar. Nós teremos o maior prazer em colocar todos os nossos esforços para que ele consiga ter a sua capacitação desenvolvida da forma mais completa possível, e que se sinta o máximo possível engajado nessa tarefa, para que ele possa ter dedicação para isso. Então, nós buscaremos estratégias institucionais para que os nossos
técnicos sejam capacitados. Nós buscaremos um ambiente que seja muito acolhedor. Então, para isso, a gente gostaria de ter a plantação de mais árvores, a gente gostaria de ter espaços para bem-estar físico e mental, em que as pessoas pudessem sentar, conversar, que as pessoas pudessem ter realmente um ambiente de bastante compartilhamento de conhecimento, mas também de experiência de vida. Então, a gente quer um centro realmente acolhedor, em que todos nós estejamos, nos sintamos bem, bem acolhido, e que isso seja realmente a nossa segunda casa, visto que gastaremos mais tempo da nossa vida aqui do que às vezes no nosso próprio lar. E uma coisa importante demais para o centro é essa busca, essa interlocução com os gestores públicos, essa interlocução com representantes políticos, que a gente possa buscar investimento por parte deles dentro do nosso centro, para que a gente possa ter realmente esse crescimento, esse fortalecimento. No âmbito da extensão universitária, eu acho que as universidades acaba sendo um ponto fraco nas universidades, é a questão de extensão. Algumas conseguem desenvolver com maior maestria, outras não, mas nós buscaremos identificar os potenciais, as potencialidades de cada unidade acadêmica. Já sabemos que existem várias ações, mas nós queremos potencializar ainda mais e levar essas ações para a sociedade ao nosso redor. Pegar as nossas ações e poder transformar isso numa linguagem que a sociedade possa ter acesso. Então, nós queremos ampliar as parcerias com os diversos segmentos da sociedade, com escolas, com associações, com sindicatos, empresas públicas, privadas. Então, nós queremos realmente levar aquilo que nós desenvolvemos de pesquisa, de conhecimento aqui dentro da instituição para fora, para que a sociedade consiga receber essas informações como um bem que elas estão diariamente pagando para que seja desenvolvido. Então, a gente vai estimular a elaboração de projetos de extensão, e esses projetos eles devem contemplar, obviamente, as tecnologias e recursos naturais, tais como conservação, preservação, sustentabilidade, energias renováveis. Então, esses projetos de extensão que possam estar aí sendo devolvidos para a sociedade esse conhecimento. Nós pretendemos criar um canal de YouTube do CTRN, criar um canal de podcast, em que a gente possa ter divulgação do centro semanalmente, com as ações que foram desenvolvidas do ponto de vista de tecnologia, ações de extensão. Nós queremos expandir as nossas redes sociais, deixar que a gente possa ter acesso ao máximo possível de pessoas, e lá a comunidade como um todo terá a oportunidade de expor suas experiências, aquilo que está sendo desenvolvido, do ponto de vista de pesquisa, de ensino, de extensão. Nós queremos também promover a elaboração de material didático, manuais, vídeos, cartilhas, na língua brasileira de sinais, a exemplo do que é feito aqui na nossa vizinha Universidade Estadual da Paraíba. Nós queremos que os vários cursos do centro consigam ter material de inclusão, que possam ser levados ao conhecimento daqueles que são deficientes auditivos. Então, o objetivo inicial é introduzir nos nossos cursos a percepção de que precisamos elaborar materiais didáticos, na língua brasileira de sinais. E, por último, nós vamos estar diariamente, pode crer nisso, lutando pela ampliação das ações do nosso centro, mas também pela ampliação de atendimentos de saúde, atendimentos psicológicos, assistência, de fato, de saúde, que pode ser feito aqui pela nossa instituição, a comunidade da UFCG. Então é isso, pessoal. Gostaria de trazer alguns desses esclarecimentos que nós não tivemos a oportunidade de fazê-los no momento do nosso debate, em virtude do tempo e dos temas que foram tratados, mas pode ter certeza que nós temos o compromisso de trabalhar pelo centro, esses 4 anos que, se for da vontade da comunidade,
estaremos à frente da direção do centro. Nós buscaremos o desenvolvimento dessas ações, o fortalecer algumas que já existem e que no final desses 4 anos a gente possa olhar para trás e ver que estamos entregando para a comunidade, ou deixando de posse da comunidade do CTRN. Um CTRN forte, democrático, inclusivo, inovador e um CTRN internacional, que ele tenha representação local, regional, nacional, mas que tenha visibilidade internacional também. Isso nos fortalecerá muito e esse é um dos grandes objetivos da minha administração, fazer com que esse centro continue crescendo e sendo cada vez melhor. Muito obrigado comunidade. E do dia 9, peço a todos, depositem seu voto na chapa 2. Essa chapa tem compromisso verdadeiro com o centro e buscaremos envidar todos os nossos esforços para termos um centro como prometido na nossa carta-programa. Um grande abraço e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder participar desse pleito e poder debater ideias. Comunidade, que Deus abençoe a todos e um grande abraço.